A partir de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Quem me transforma em um novo ser, misericórdia. Oração da Misericórdia. Me perdoa os tantos pecados. A paz do Senhor Jesus, irmã da igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero louvar e agradecer a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. A sua mão forte e poderosa está sobre as nossas vidas. E a cada dia, quando nós temos uma visão de reino, nós temos visto que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado. E a cada dia, o Senhor, Ele nos surpreende. Aí você vai dizer, mas eu não estou vendo a surpresa de Deus, está só vendo tribulação. Mas é que o Senhor está limpando o ambiente para você receber a tua vitória. Muitas vezes nós não conseguimos compreender. O Senhor nos ordena certas coisas e nós ficamos baqueados muitas vezes com aquilo que o Senhor está nos pedindo. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, tudo que nós for fazer, nós temos que orar. Nós temos que buscar a presença de Deus e sempre que Jesus esteja junto conosco, que esteja à nossa frente para nos guiar, para nos conduzir, desde um trabalho. Muitas vezes as pessoas querem trocar de trabalho, que estão sendo perseguidas naquele trabalho e acabam se dando mal, porque lá era para ela ter ficado, lá Deus ia dar graça dela vencer aqueles obstáculos que ela estava passando, mas ela mudou, ela quis sair e daí muitas vezes até perde aquilo que o Senhor tinha dado, porque nós temos que tudo que nós for fazer, mas o vento está soprando muito forte, você não sabe do que você está falando, ou um casamento que está atribulado, uma situação que está adversa, porque não é fácil relacionamento, meu irmão, minha irmã, mas você precisa perseverar, você precisa buscar graça, e você precisa orar, e se o Senhor que deu, não vai colocar bênção fora, porque está difícil, porque se nós olhar para a situação, lá no Evangelho de Marcos 6, Jesus surpreendeu os discípulos, porque Ele é o Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz assim, em Marcos 6, 45, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos ouviram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou-se. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? A palavra do Senhor aqui nos diz, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, Ele obrigou os seus discípulos a subir no barco. E Ele manda seus discípulos ir à frente. Enquanto Jesus fica despedindo a multidão, o barco estava indo. E Jesus observando. E Ele vê que os discípulos estão perecendo. E Ele surpreende os discípulos e Ele vem ao encontro deles, andando sobre as águas.
Quem tem esse poder de andar sobre as águas? Só o Senhor. Só o Senhor. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Andar sobre as águas, andar por cima desses problemas, dessa enfermidade, dessa situação da família, do desemprego, da situação que você está vivendo. E de repente, os discípulos estavam no barco remando, já estavam cansados, já estavam sofrendo, já estavam fadigados, porque a palavra diz, se nós voltar lá para o vinde a mim os cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Eles estavam cansados, eles estavam fadigados, a palavra está dizendo isso, como eu e você muitas vezes estamos cansados, fadigados, oprimidos pela situação que nós estamos vivendo, e de repente nós olhamos, Jesus vem vindo. E daí os discípulos se apavoraram, meu Deus, mas é um fantasma. Olha só a comparação que eles fizeram, e quantas vezes, quando Jesus vem vindo ao nosso encontro, nós pensamos que é o inimigo. Quantas pessoas dizem assim, porque ele ia socorrer o povo, os discípulos dele ali. Quantas vezes vem uma situação que nós dizemos, isso é o inimigo. O inimigo só vem se o Senhor permitir. Mas ali era o próprio Senhor. E eles ficaram todos atemorizados, deram grandes gritos, se assustaram com aquela situação, ficaram perturbados. Mas Jesus falou com eles. Jesus fala comigo e fala com você. Essa situação que você está vivendo. Ele está dizendo, tende bom ânimo. Sou eu. Não tem mais? Tende bom ânimo. O que a humanidade está precisando hoje de ânimo? O desânimo é uma enfermidade da alma que tem tomado conta da humanidade. Você fica desanimado, você tenta uma vez, você tenta outra vez e não deu certo, você orou, você buscou, mas como eu falava ontem, continua falando, não adianta só você orar, não adianta você fazer, você precisa obedecer, e também uma coisa que nós precisamos fazer é tomar atitude. Tomar atitude. Atitude de fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo, mesmo que muitas vezes nós estamos aqui como discípulos, achando que... Me diga só, meu irmão, minha irmã, se eles andavam com Jesus há poucos instantes, eles estavam com Jesus, eles conheciam a fisionomia de Jesus, e de repente Jesus vem sobre as águas e estão dizendo é um fantasma. Precisamos nós colocar nossa fé em ação. Eles que estavam vendo Jesus, olha que povo, que os discípulos incrédulos, e muitas vezes eu e você também, até pregamos para os outros, falamos para os outros, mas quando vem uma tempestade na nossa vida, quando acontece uma situação, aí a pessoa vai ver se tu realmente é cristão ou não. Nessa situação que nós estamos vivendo na humanidade hoje. Primeiro foi a pandemia, depois a seca, agora essa situação que nós estamos vivendo. Não é para nós se apavorar, não. É para nós buscar a presença do Senhor. Isso aí não é o inimigo, isso aí é o Senhor que está vindo sobre as águas. E nós temos que crer, porque Ele vai nos surpreender. Mas essa surpresa vai ver aquele que está buscando, aquele que está com uma visão ampla, aquele que está com uma visão aberta, uma visão de reino. E daí quando Jesus, olha só, ele subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou. Entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. O vento se aquieta. Não está dizendo, o vento se aquietou, não está dizendo que a tua situação está sendo resolvida. Porque ele não vai resolver o problema para você e não vai resolver o problema para mim. Entenda uma coisa. Ele não vai pagar suas dívidas. Ele não vai te levar para um hospital. Não. É você que precisa. Ele não vai te resolver aquele problema na justiça. Tem causas que nós precisamos. Ele é nosso advogado fiel. Mas quantas causas que nós precisamos pegar um advogado aqui na terra? Deus deixou a lei da terra para nós usufruir. Quantas vezes os médicos têm enfermidades que é espiritual. Que você precisa orar, precisa expulsar o demônio mesmo. Pessoas deprimidas, pessoas com espírito de suicídio, pessoas ali que estão numa cama, sem ânimo, sem força para viver. Mas tem enfermidades que é do físico. Uma inflamação, uma infecção, tu tem que ser tratado pelo médico, tem que usar a medicina, porque Deus deixou. Mas essas atitudes eu tenho que tomar. Então eu quero dizer, se você quer viver dependente de Deus, olhe para Ele, porque Ele está no controle de tudo. Ele mandou os discípulos e Ele sabia do que ia acontecer.
Ele manda os discípulos, vocês vão indo na frente, e Jesus fica ali, ele fica observando. Ele fica observando, porque tem momentos que ele vai nos deixar sozinho para ver até onde nós vamos e até onde nós vamos chamar. E quando nós vamos gritar por Jesus, Jesus socorre-me, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, eu estou aqui, eu estou precisando de socorro, aí você ainda diz, não, Jesus, isso aí é um fantasma que vem caminhando sobre as águas. Essa situação que nós estamos vivendo é um fantasma. Não, é Jesus que está vindo para te ajudar, para te socorrer. Ele quer acalmar o teu coração. Ele diz para você, não temas, tem de bom ânimo que eu vou te surpreender. A surpresa de Deus acontece, mas como pastora, eu preciso ficar na dispensação. Eu preciso ficar na porta, assim como Mardoqueu. Mardoqueu ficou na porta. O Amã, que tinha preparado aquela forca para Mardoqueu, ele estava dentro do palácio, ele tinha tudo, ele tinha acesso ao rei, mas ele tinha ciúme de quem estava na porta. Muitas vezes acontece comigo e com você da mesma forma, nós estamos ali na porta clamando, buscando a presença de Deus, estamos ali na brecha e as pessoas têm ciúme de nós, e eles têm tudo. Financeiramente, eles têm uma família, eles têm um casamento, e você está aí buscando a presença de Deus, está na porta, não tem nada, não tem acesso a muitas coisas, não tem uma conta bancária recheada, talvez está com dívida, não tem saúde, não tem uma família, mas você está na porta. E de repente acontece toda aquela situação e você fica observando a situação e você vai lá e defende a vida do rei. Você vai lá, muitas vezes nós arrumamos briga com o inimigo, porque nós vamos falar da palavra do Senhor, falar do verdadeiro evangelho, e o diabo se levanta contra as nossas vidas. E o inimigo prepara uma forca, mas o Senhor é aquele que quebra o laço e corta a lança e destrói os carros no fogo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os temores. Muitas são as nossas aflições, mas Deus permite, Jesus permitiu. Ele sabia que os discípulos iam ficar aflitos quando aquela tempestade ia se levantar, mas logo veio para socorrer eles. Então eu quero dizer para você que Jesus te surpreende. Eu não sei o que você está passando, aleluias. E antes de mais nada, amanhã, 8 horas da manhã, nós temos a consagração. Venha participar lá no Facebook e lá no YouTube. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então deixa o Senhor te surpreender, mas fica na porta, tá? Em todos os momentos ele sempre vai estar contigo. Ele não chega atrasado. Ele não está atrasado na tua vida. Mas talvez vai chegar de uma maneira que você não gostaria de ver ele. Porque ele surpreende no meio dessa tempestade. Quem sabe o que te resta agora é uma noite frustrada. Talvez é assim. Um barco vazio, um semblante triste e redes lavadas. Jesus não estava no barco de Pedro somente para ocupar o espaço vazio. Jesus estava usando aquela circunstância para preencher o coração de um filho. Não desista agora. O mundo não pode influenciar a sua fé. É verdade. O barco pode até estar vazio agora, mas sua promessa ainda está de pé. Jesus te surpreende quando tu pensas que tudo acabou e que não tem mais jeito. A falta de peixe, meu filho, se torna um cenário perfeito. Se entrega por inteiro. Jesus te surpreende. Não deixe o mundo ser protagonista da sua história. Você é herdeiro comprado com sangue, não há quem revoga. Você só vai viver milagre, filho, se você não desistir agora. Prepare para viver milagres. Prepare para viver novidade de Deus. Oh! Jesus não estava no barco de Pedro somente para ocupar o espaço vazio. Jesus estava usando aquela circunstância
pra preencher o coração de um filho. Não desista agora. O mundo não pode influenciar a sua fé. O barco pode até estar vazio agora, mas sua promessa ainda está de pé. Jesus te surpreende quando tu pensas que tudo acabou e que não tem mais jeito. A falta de peixe, meu filho, se torna um cenário perfeito. Se entrega por inteiro. Jesus te surpreende. Não deixe o mundo ser protagonista da sua história. Você veio comprado com sangue, não há quem revolta. Você só vai viver milagre, filho. Jesus te surpreende. Jesus sempre surpreendeu. Quando você acha que acabou, Jesus chega. Quando você acha que já está lá enterrado, que está morto, já está cheirando mal, Jesus chega. E aonde Jesus chegou, aconteceu o quê? Milagres. Jesus surpreendeu. O barco de Pedro vazio, Pedro frustrado, mas o Senhor, Ele chegou no tempo. Observando Pedro se esforçando, cabisbaixo, talvez você tentou tantas vezes e nada deu certo, e ainda o Senhor te obriga a fazer certas coisas, porque Ele obrigou os discípulos a passar para outro lado. Mas Ele disse, lá numa outra passagem, passaremos para outro lado. Então Ele está passando junto, mesmo Ele fora do barco, Ele está observando você, porque muitas vezes Ele nos deixa andar sozinho, para ver até onde nós vamos. Mas chega um momento que nós estamos passando o estreito, Ele chega de repente, Ele nos surpreende. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus santo, Deus amado, Deus querido, neste momento, Pai, eu te peço misericórdia da minha vida, Pai. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, Pai, o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece meu interior. O Senhor conhece, Pai, a intimidade que eu tenho contigo, Pai. E eu te dou livre acesso, Pai, entra em todas as áreas, mesmo aquelas, muitas vezes, Papai, que ainda o Senhor não entrou, que tem alguma coisa que precisa ser limpo, Jesus. Que o Senhor venha limpar, que o Senhor venha me purificar, para que tenha um coração grato a Ti, mais grato a Ti, Pai. Independente daquilo que eu estou vivendo, independente daquilo que eu estou vendo com os meus olhos carnais, Pai, mas eu confio em Ti, porque eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Eu sei que o Senhor não me abandona, eu sei que muitas vezes o Senhor me deixa andar sozinha, mas isso me faz parte do processo para me fortalecer, porque a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o Teu propósito. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, e eu creio que é um tempo da graça, é um tempo da misericórdia nos alcançar nesse dia, mas isso é para quem quer, Senhor. O sol, ele nasce para todos, mas a sombra é para quem quer. E eu quero estar debaixo da sombra do Altíssimo. Eu quero estar escondida em Ti, Senhor, debaixo das Tuas asas. Esconda-me em Ti, Senhor. Me fortalece a cada dia, Pai, me capacita mais e mais. Porque a Tua palavra diz que de todos os temores o Senhor nos livra, Pai, aquilo que me causa medo, aquilo que muitas vezes impacta, Senhor, que nem os discípulos ali naquela tempestade, passando pelaquela situação, mas o Senhor surpreendeu. Eu tenho visto que o Senhor me surpreende todos os dias, Pai. E eu quero orar, meu Deus e meu Pai, por todas as vidas que estão clamando agora, Pai, que estão no barco aí, estão achando que o Senhor não está vendo. Muitas vezes o Senhor até está no barco, mas está como os discípulos que naquele barco o Senhor estava dormindo. Porque o Senhor consegue, eu aprendi com o Senhor que eu posso dormir na tempestade, Pai. Que nada tira o meu sono, nada mais me afeta, Pai, porque eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança. Porque o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja. Então eu oro, entrego descanso, Pai, eu posso deitar e adormecer porque o Senhor tem sustentado. Assim como Davi estava lá naquela situação, que muitas vidas hoje até podem estar sendo perseguidas pelos seus próprios filhos. Mas o filho de Davi estava perseguindo ele. Mas ele disse, eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor tem me sustentado. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, entrega para Deus e descansa. Entrega para Deus e descansa.
Essa situação Ele vai te dar estratégia. Por isso que eu disse que nós temos que pedir todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa, nós temos que ser direcionados por Ti, por Deus. E quando o Senhor nos direciona, Ele nos ajuda a sair daquela situação. Mas mesmo que nós fizemos coisas erradas, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos perdoa. O Senhor, quando nós clamamos por Ele vem em nosso socorro. Ele vem em nosso socorro e Ele nos ajuda a sair daquela situação e nos lava e purifica de todo o pecado. Que neste momento o Senhor vem agora, eu quero aplicar o Teu sangue, Jesus, sobre a mente do meu irmão, da minha irmã que está orando. Tirando essas preocupações, papai, esses tormentos, esses terrores noturnos. Talvez a tempestade que teu filho, que tua filha está vivendo, está na sua mente, Senhor. Esse processo que ele está passando, ele não está entendendo, Pai. Que o Senhor venha abrir o entendimento, que haja um éfata de Deus neste momento. Deus santo, Deus amado, Deus querido. Eu te peço, Paizinho querido, Pai amado, que o Senhor venha trabalhando, Senhor. Trabalhando nos nossos corações, trabalhando na nossa vida espiritual, trabalhando na nossa vida sentimental, Deus, que o Senhor haja com poder e autoridade. Visita os hospitais, visita os asilos, visita os presídios, visita os valados, meu Deus. Visita, Senhor, as vidas que estão precisando de um socorro imediato, Pai. Essa vida que não tem alimento na sua casa, envia providência. Tu és um Deus da providência. Tu és um Deus do ouro e da prata, Pai. Eu profetizo os alimentos chegando, meu Deus. Eu profetizo essas contas pagas, Pai querido, Pai amado. Sossega esse coração que está angustiado, que está aflito. Anima aquele que está desanimado, aquele que está oprimido, aquele que está aflito, Pai. Entra, Senhor, com a Tua providência em todas as áreas, Pai. Visita, Senhor, a nossa nação brasileira. Que a Tua mão forte e poderosa agora destrói todo o poder das trevas, Pai, todo impedimento, tudo que está no oculto, no escondido. Venha repreender, Senhor, todo o poder das trevas, Pai. Revela o que está no oculto, no escondido e derruba do tornos poderosos, Pai. Eu oro pela nossa nação, Papai, a nação brasileira do Senhor Jesus. E eu já profetizo a Tua mão forte e poderosa arrancando, Senhor, todos esses espíritos das trevas, de contenda, de corrupção, de briga, de ira, de raiva, de ódio. Quanta raiva, Senhor, quanto ódio do coração das pessoas. Dá um coração novo, Pai, quebrando esses corações, Pai querido, Pai amado. Oh, Espírito Santo, da verdade, eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar. Eu oro pela vida do nosso pastor presidente, abençoa teu filho, Pai, prospera cada dia mais seus sonhos, seus projetos, Pai. Entra com o teu poder, Senhor. Entra, Senhor, com a tua autoridade, Pai, nos sonhos, nos projetos do teu filho, Pai, que venha a ser bem sucedido. Porque eu sei que quando o Senhor está na frente, Pai, nada vai impedir, que todo impedimento vai caindo por terra, Pai. Deus santo, Deus amado, Deus querido, os pastores, os obreiros, os missionários, as colunas de oração, a cada vida que tem compartilhado, Senhor, este áudio aqui no Brasil, fora do Brasil. Os filhos espirituais que o Senhor tem me dado, abençoa cada um, Pai. Abençoa a saúde, Pai. Abençoa os bens materiais, Senhor. Abençoa os relacionamentos, Pai, que caia por terra todo impedimento, Pai. Restaura relacionamentos entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Vai restaurando, Jesus, diálogo, Pai, porque o que está faltando hoje é diálogo, meu Deus. Cada um fica com o celular, cada um fica nas redes sociais, papai, e um não fala mais com o outro. Ô Espírito Santo da verdade, que caia por terra todas essas muralhas, todo impedimento em nome de Jesus. E eu declaro a vitória, eu declaro o livramento, Pai. Visita aqueles que estão viajando, Pai. Dá livramento nas estradas, que se cumpra o Salmo 121. Guarda a saída, guarda a entrada, Pai. Guarda as nossas criancinhas. Eu coloco os meus netinhos, assim, todas as crianças, Pai. Livra do abuso, do estupro, da violência doméstica. Que o Senhor venha agindo poderosamente na vida das crianças, Pai. Guardando, livrando e protegendo. E fica conosco nesse dia, nos abençoando, Senhor. Protegendo de todo o mal, de todo o mal que caia por terra, Pai. Aquilo que está bloqueado na nossa vida venha ser desbloqueado, Senhor. Aquilo que está retido, as bênçãos retida, Pai. Trabalha, Espírito Santo, nos corações. Trabalha, Senhor, tira essa opressão, essa depressão que caia por terra, em nome de Jesus. Tristeza, morte, dor, sai agora todo mal. Eu oro pela nossa saúde do corpo e da alma, Pai. Nos toca, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados, Pai. Sara o nosso coração, sara a nossa alma, Pai, sara o nosso físico, Pai, e nos levanta com poder e autoridade, que nós podemos glorificar o Teu nome e dizer que só o Senhor é Deus, em todas as áreas da nossa vida, que o Senhor vem agindo, Pai. Eu entrego e já determino a vitória, determino, Senhor, a cura, a libertação, a salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E eu sou do Ministério Orai Sem Cessar. Amanhã, 8 horas da manhã, a consagração. Venha participar lá no Facebook e no YouTube. Amém? Louvado seja Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.